Uma amiga da faculdade desapareceu de uma festa em outra universidade na cidade. Ela havia chegado com outra amiga que acredito ter dirigido até ali. Em algum momento, ela se separou para jogar com alguns caras e mais tarde, inexplicavelmente, ela desapareceu. As ligações foram para o correio de voz. A polícia foi chamada, mas ela simplesmente estava desaparecida. Cerca de 10 dias depois, ela foi encontrada por um morador de rua que a testemunhou rastejando até um ponto de ônibus na cidade, implorando por ajuda. Ela havia quebrado uma perna e um braço e estava em um péssimo estado. Ela contou que na festa ela teve sua bebida drogada secretamente e foi então conduzida por um grupo de homens até seu veículo. Ela foi levada para um apartamento onde lá foi drogada, estuprada repetidamente e trancada em um pequeno quarto com um balde para usar como banheiro. A certa altura, depois de ser injetada com heroína e estuprada, ela de alguma forma conseguiu convencer um de seus captores a permitir que ela usasse o banheiro para se limpar. Esse banheiro tinha uma pequena janela para o exterior e, com o chuveiro ligado, ela conseguiu se espremer e caiu do terceiro andar em uma grande cerca viva, arbusto. De lá, ela se arrastou do complexo de apartamentos até a estrada e o ponto de ônibus, onde o morador de rua a viu e chamou a polícia. Muitos carros pararam ao vê-la, tornando seus cativos incapazes de recapturá-la. Posteriormente, 3 homens foram presos pelo crime depois que as câmeras de vigilância permitiram que a polícia localizasse o apartamento de onde ela pulou. Ela voltou para nossa universidade quase 2 anos depois. Formou-se e tornou-se enfermeira. Ela estava obviamente traumatizada, nunca mais festejava, carregava uma arma para onde quer que pudesse e, de alguma forma, seguiu em frente com a vida. Foi uma história aterrorizante que nenhum de nós jamais esqueceu. Ela era caloura de 18 anos quando o incidente aconteceu. Triste realidade. Anos atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, minha família morava em uma casa grande e estranha, nos arredores de uma cidade pequena. O distrito escolar estava no meio de uma grande reestruturação. Então, embora estivéssemos separados por apenas algumas séries, meu irmão e eu fomos para escolas diferentes e pegamos ônibus diferentes. Isso me deixou como a última pessoa a sair de manhã e a primeira a chegar em casa à tarde, o que significava que era meu trabalho garantir que todas as luzes estivessem apagadas e que a porta estivesse trancada. Certa manhã, percebi que a porta do porão estava aberta e a luz estava acesa. Então, antes de sair, apaguei a luz e fechei a porta. Quando cheguei em casa naquela tarde, a luz estava acesa e a porta aberta novamente. Eu simplesmente presumi que tinha esquecido de cuidar dele quando percebi pela manhã. Então, fui apagar a luz e fechar a porta. Quando cheguei ao topo da escada do porão, olhei e havia uma grande figura masculina sombria na parte inferior da escada. Eu surtei. Bati a porta e empurrei um monte de caixas contra isso, e então me escondi no armário. Durante meses não contei à minha família porque tinha certeza de que o que eu tinha visto era um fantasma e não achava que alguém acreditaria em mim. Então, cerca de 1 ano depois desse incidente, minha mãe e seu namorado perceberam que pequenas quantias de dinheiro estavam desaparecidas há meses, totalizando um bom valor, mas era tirado aos poucos. Então,
Todos nós andamos pela casa com lanternas tentando descobrir como eles poderiam ter entrado. Acontece que algum canalha estava entrando por um pequeno buraco na parte externa da casa, passando por um espaço apertado e depois entrando na casa pelo porão. Perceber que estive sozinha em casa com ele pelo menos uma vez foi um dos piores e mais aterrorizantes momentos que já tive. Foi assustador. Meu marido e eu éramos recém-casados e estávamos procurando por um apartamento. Um deles ficava em uma rua bonita, em uma casa antiga reformada. Havia árvores ao redor do quintal e o paisagismo era lindo demais, bem aparado. A proprietária nos cumprimentou na entrada e nos disse que nos mostraria o local. Tudo estava bem comigo, pelo menos até aquele momento. Gostei muito da localização e da aparência da área externa. O apartamento ficava no segundo andar, então fomos subindo as escadas atrás da nossa guia. No minuto em que comecei a subir as escadas, me senti muito estranha e desconfortável. Fechei momentaneamente os olhos e, quando os abri, vi claramente sangue espalhado por toda a parede à minha esquerda. Fechei os olhos novamente e, quando os abri, não havia sangue visível mais ali. E continuamos a ver o apartamento. No final do passeio, meu marido me chamou de lado e disse que não gostou do apartamento e que deveríamos continuar procurando. Depois de um longo dia procurando por um apartamento, decidimos parar para tomar um café e discutir sobre os lugares que nós já havíamos visitado. Durante a discussão, meu marido disse que o apartamento do segundo andar da casa antiga parecia bom por fora, mas não gostou do seu interior. Perguntei o que ele particularmente não tinha gostado e ele disse que, se me contasse, eu pensaria que ele estava enlouquecendo. Eu ri e disse que não. Então, ele começou a me dizer que a escada lhe dava uma sensação estranha, assustadora, e que ele achava que algo ruim havia acontecido ali. Eu fiquei pasma e contei a ele o que havia acontecido comigo enquanto estávamos lá. Nós nos encaramos por alguns segundos e decidimos naquele momento que tomamos a decisão certa. Aquele apartamento, nem em sonho. Quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade, lembro-me de me acordar e ver uma grande sombra ao pé da minha cama. Eu morava com meu pai na época e ele tem uma casa muito grande, vários andares, casa com terraço construída há muitos anos. De vez em quando, acontecia por lá um evento inexplicável, como passos quando não havia ninguém ou vozes. Na noite em que tudo isso aconteceu, era apenas meu pai e eu na casa. Acordei e notei que a porta do meu quarto estava aberta. Normalmente durmo com ela fechada. Então, percebi uma grande figura parecida com uma sombra, cerca de 2,10 metros de altura, me observando da ponta da cama. Quando a figura percebeu que eu estava olhando, ela pareceu derreter no chão e a porta do meu quarto se fechou. Compreensivelmente, fiquei um pouco traumatizado com toda essa experiência. Perguntei ao meu pai no dia seguinte se ele esteve no meu quarto e ele negou qualquer conhecimento do acontecimento. Ele não é o tipo de pessoa que gosta de brincar, muito menos de piadas. Minha mãe costumava ligar para minha avó durante todas as noites. No entanto, durante uma viagem em família, quando eu tinha 15 anos, ela não conseguiu ligar para ela, porque a recepção do celular era horrível.
Então, meu pai prometeu que poderíamos ir ao local mais próximo da cidade para tomar café da manhã, para que ela pudesse finalmente obter atendimento e ligar para a vovó. Mas quando chegamos à cidade, minha mãe tinha mais de uma dúzia de chamadas perdidas e mensagens de vozes. A maioria delas era da minha prima que morava do outro lado do país. Ela sempre falava sobre ter visões, mas meus pais e eu pensávamos que ela estava cheia disso. Minha mãe ouviu as mensagens e minha prima estava chorando e dizendo que alguém estava machucando minha avó naquele exato momento. Ela ficava pedindo para minha mãe ligar ou ir até ela porque ela estava sendo esfaqueada no ar. As mensagens de vozes restantes eram de outros membros da família tentando contar à mãe que a avó havia sido assassinada. Alguém invadiu, esfaqueou, amarrou e depois incendiou a casa da vovó. Já era ruim o suficiente que minha mãe se culpasse porque aconteceu durante o horário normal de telefonema, mas a imensa mistura de visões e mensagens de voz é o motivo pela qual não falamos realmente sobre a morte da minha avó. Tudo foi muito traumatizante para nós. Olá, meus amores, boa noite para cada um de vocês, tudo bem? Espero que sim. Hoje vocês ouviram alguns relatos bem assustadores, porém, infelizmente, como vocês já sabem, relatos reais. Qual deles mais te chamou a atenção? Deixe aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.